Sejam muito bem-vindos, buscadores, a este vídeo do canal Wisdom Gate. Um alô mais do que especial para todo o pessoal de ciência da computação e de física que está acompanhando a gente hoje. Essa nossa aula técnica vai direto ao ponto, mergulhando de cabeça num salto teórico gigantesco que vai muito além daquela nossa velha conhecida lógica booleana clássica. Vamos explorar uma forma totalmente nova e fascinante de processar a própria estrutura da realidade. Então a nossa ementa de hoje está bem interessante. Vamos passar por 5 pontos. Além do bit clássico, os 8 vetores universais, o trit dinâmico provisório, a revolução da computação termodinâmica e, para fechar com chave de ouro, a expansão de 6 dígitos. Bora lá! Primeiro tópico da lista, além do bit clássico. Aqui, a gente precisa falar sobre a limitação estrutural da computação de estado estático atual. Pensa bem no cenário da tecnologia tradicional. A gente tem o bit clássico, que guarda aquelas posições estáticas baseadas no velho 0 ou 1, certo? E temos também o qubit, com aquela pegada toda focada na probabilidade quântica. Mas a proposta inicial, lá no comecinho do desenvolvimento dessa teoria, era tentar criar algo que fosse tão simples quanto o bit, só que dinâmico. Algo capaz de capturar o fluxo vivo da informação e não apenas uma foto estática dela. E vale ressaltar, apenas para registro histórico, que esse sistema numérico de 6 dígitos foi criado pelo Túlio Prata. O foco dessa abordagem não é ficar no armazenamento morto de dados, mas sim mapear a direção exata em que a energia está mudando no instante específico. Dando sequência, entramos nos 8 vetores universais, trazendo uma prova empírica robusta disso tudo através das mais variadas disciplinas científicas. Olha que fantástico isso! É muito interessante observar como áreas do conhecimento tão incrivelmente diferentes se encaixam de forma perfeita nesses 3 vetores fundamentais de +1, 0 e -1. Tipo na química, absorver energia é -1, emitir é +1 e processos simultâneos que se equilibram dão 0. Na física de aceleração de corpos, acelerar o movimento é +1, frear é -1 e o repouso constante é 0. E na escala do universo, bom, um buraco branco emissor seria +1, um buraco negro que absorve tudo é um -1 e a fusão perfeita de ambos dá 0. Vai para o nível subatômico. Um elétron emitindo fóton é +1, absorvendo é -1 e no estado estável é 0. Até na biologia a regra funciona. Nascer é +1, morrer é o vetor -1 e a vida saudável, no equilíbrio, é o 0. A sociologia e o dia a dia seguem exatamente a mesma lógica. Construir um objeto é +1, destruir é -1. Formar um casal é +1, uma separação dolorosa é -1 e uma amizade estável, 0. O mesmo vale para uma ideia que deu muito certo, que é +1, uma que falhou, -1 e a que nem saiu do papel, 0. É literalmente uma lógica universal. Seguindo nosso roteiro, temos o trit dinâmico provisório. Vamos ver como a gente formaliza essa lógica matemática ternária. Um aviso muito importante aqui. Esses termos tridinâmico ou unidade de fluxo são só títulos de trabalho na fase atual. Os nomes sugeridos para o sistema podem mudar no futuro à medida que a pesquisa avança, tá? Mas o que realmente não muda, o que é de fato a virada de paradigma, é essa lógica ternária incrivelmente balanceada que eles representam. Nessa estrutura básica, a gente trabalha com 3 forças motrizes. O +1 é pura gênese, expansão e a entrada de energia nova. O -1 é a entropia, a retração, aquele freio puxado do sistema. Agora o 0 é o grande lance da teoria. Ele não é de jeito nenhum um espaço vazio no disco rígido. Ele é um estado vibrante de homeostase, uma anulação por simetria perfeita. Pensa numa mola sob uma tensão absurda sendo empurrado dos 2 lados com a mesma força. E por isso ela fica paradinha. É um estado grávido de potencial. Avançando, a revolução da computação termodinâmica e como podemos reaproveitar a entropia natural. Como é que essa lógica ternária balanceada pode revolucionar a computação termodinâmica atual? Pensem no seguinte, hoje em dia gasta-se uma fortuna de energia só para resfriar servidores monstruosos. O calor é tratado como o inimigo número 1 do hardware. Mas usando essa nova mecânica, a própria absorção de calor pelo material físico vira o vetor -1 no circuito. E a emissão de calor, quando ele esfria, vira a resposta +1. Ou seja, ao invés de brigar com a termodinâmica, os fluxos naturais de temperatura e a entropia se tornam literalmente o poder lógico de processamento. É usar o calor a favor da matemática computacional. Isso não fica restrito ao silício e às máquinas térmicas, não. Essa mecânica mapeia perfeitamente como funcionam as redes neurais biológicas lá dentro do cérebro humano. Um neurônio hiperpolarizado, inibido, guardando a energia sem disparar, é o vetor -1. Quando ele está em repouso dinâmico, é o nosso 0 vibrante. E quando ele despolariza, disparando aquele pulso elétrico na sinapse, temos a expansão nítida do +1. É a matemática espelhando a biologia.
Agora chegamos na reta final do nosso material, a expansão de 6 dígitos, e como adicionamos os números complexos e o infinito para levar a teoria ao seu limite. Depois de entender aquele núcleo ternário, a gente dá o passo tecnológico definitivo para a montagem dos 6 dígitos. Aqui entra em cena o eixo imaginário. Enquanto o eixo real calcula a ação consumada, a matéria tangível e a resposta física daquele instante, a parte imaginária usa a inovação dos números complexos para calcular a latência. Sabe aquela fase de intenção oculta ou de preparação antes que uma ação real aconteça? Em vez de simplesmente deduzir que não está acontecendo nada, a matemática complexa mostra que o sistema está ali fervendo de preparação interna antes de agir de fato. Mas há momentos em que a física enfrenta eventos de singularidade extrema, certo? Aquela quebra total das próprias regras. E para lidar com essa saturação onde um acúmulo gera uma ruptura de fase, a gente acopla ao sistema o conceito absoluto final como um dígito operável, o infinito. E é exatamente assim que agrupamos de maneira perfeita os 3 eixos operacionais desse sistema de 6 dígitos. O eixo real, focado no balanço material, o eixo imaginário, direcionando os potenciais adormecidos e ciclos, e o eixo absoluto amarrando os 2 extremos máximos, o zero como uma âncora de segurança impecável contra explosões do sistema e o infinito como ponto de salto, a singularidade. Isso cria um framework absurdamente capaz de mapear até dinâmicas de estados quânticos caóticos. Olhando agora para a aritmética desse negócio, é quase como observar partículas colidindo. Passo 1. Forças na mesma direção se acumulam, somando tensão contínua. Passo 2. Se chocarmos forças diametralmente opostas, elas se aniquilam instantaneamente e a equação volta para a paz do zero. E o passo 3, que é o mais instigante. Se empurrarmos qualquer energia ou fluxo contra uma barreira de infinito, não rola um mero erro de sintaxe. Essa força é literalmente engolida e consumida por essa singularidade. A matemática vira algo inteiramente espacial e físico. No fim das contas, a frase que captura o coração desse argumento acadêmico todo é sensacional. Ela diz: o mais 1 constrói o mundo, mas o menos 1 protege o sistema de explodir, e o zero mantém a estrutura viva. Nós precisamos demais dessas forças de retração e da pausa silenciosa do zero. Senão aquela busca incessante por puro ganho e expansão ia acabar fragmentando e sobrecarregando o sistema todo. Para simular de forma curada os sistemas reais vivos, o clima e a própria natureza, todo esse balanço harmônico é necessário. O que deixa no ar um desafio fantástico e bem provocativo para fechar essa nossa aula técnica. Como é que os futuros engenheiros de software e hardware vão programar o conceito do infinito e desse potencial adormecido na prática, nos próximos modelos gigantes de inteligência artificial que estão por vir? A fundação vetorial está montada. O grande pulo do gato agora vai ser transformar o infinito em uma ferramenta operável para a construção da nossa evolução digital. Fica aí essa reflexão incrível para a gente pensar. Um abraço e até a nossa próxima análise.